A gente só executa planos de longo prazo, a gente só executa propósitos de longo prazo, seja na família, na empresa, na igreja, quando a gente persevera. Como transformar planejamento em família em uma cultura na sua família, de tal forma que vocês continuem planejando sempre? Bom, quero começar com essa pergunta, esse último episódio do Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial, dessa série sobre planejar em família e levar a sua família para o próximo nível. Ele é parte do livro Família 360 Graus, que eu produzi tempos atrás por causa de uma descoberta. Os planos da sua igreja ou da sua empresa jamais serão melhores do que os planos da sua família. A partir de diversos cases que eu trabalhei e comecei a identificar isso, eu percebi que, como a gente não tem a cultura de planejar em família no Brasil, era necessário não mais um livro sobre família, mas um livro que ajudasse de forma prática as famílias a fazerem isso. Então é isso que traz esse livro e a gente está tentando resumir aqui, nesses 5 episódios desse podcast, os passos bem práticos de como você pode planejar. E no de hoje eu quero finalizar essa série falando sobre como você pode transformar isso numa cultura da sua família, de tal forma que você não faça plano apenas uma vez na vida, mas que você transforme isso em algo que a cada ano, a cada período, você tem projetos de curto, médio e longo prazo para a sua família. Bom, quando a gente pensa em planejar em família, só recapitulando, a gente primeiro trabalha o primeiro D dos 4 quadrantes, dos 360 graus, que é o diagnóstico. Como é que você identifica aquelas áreas da sua família que precisam estar no planejamento. O segundo D tem a ver com definições, decisões. Quais são as decisões de futuro? Então aqui você planeja para o longo prazo. Daqui 5 anos ou 10 anos, onde a nossa família quer estar, ou às vezes momentos e situações de transição que a sua família está vivendo que requerem planos de longo prazo. Eu me lembro que quando os nossos filhos estavam já no final da adolescência, início da juventude, a gente fez um plano, porque provavelmente nos 5 ou 10 anos seguintes a gente teria 1 ou 2 casamentos lá em casa. Então era preciso a gente se preparar como família e preparar uma série de condições para que isso acontecesse. Mais cedo, bem mais cedo, quando as crianças eram pequenas, a gente fez um plano de 10 ou 12 anos que tinha a ver com estudos. Então, eu queria fazer uma segunda faculdade, a Raquel queria fazer uma segunda faculdade, as crianças sairiam do ensino fundamental para o ensino médio, depois para a faculdade, e tudo isso requeria planos para que as coisas pudessem acontecer e não simplesmente deixasse aquilo acontecer de forma natural. Depois nós fizemos planos para, por exemplo, migrar de cidade. A gente já tinha morado em várias cidades, a gente queria já agora, perto dos 50 anos de idade, ter um lugar mais estável para os anos futuros da nossa vida, da nossa família, e a gente fez um plano que era de 7, 8 anos mais ou menos, de comprar um terreno, construir uma casa, migrar inicialmente eu e a Raquel, e a gente não sabia se depois os demais viriam, e depois eles acabaram vindo também para a mesma cidade, e assim por diante. Então perceba, na fase de decisões você decide coisas de longo prazo. Depois, na fase do design, do desenho dos planos, você transforma isso em planos de curto prazo. O que eu vou fazer daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 6 meses? Qual é o investimento que eu preciso fazer? Qual é o impacto disso? E tudo isso, então, vai se constituindo nesse plano de longo prazo com planos de curto prazo. Se você repete isso 1, 2, 3 vezes ao longo dos anos, tanto com planos para longo prazo como planos para curto prazo, isso vai criando, então, uma cultura na sua família. Você não consegue viver sem planejar. Isso não pode se tornar algo engessado, vamos dizer assim, como uma coleira de ferro em vocês. Não, mas é algo prazeroso. A gente quer pensar na próxima etapa, a gente quer sonhar com a próxima etapa. Quais são as coisas emocionantes que vão acontecer na próxima etapa? E, lógico, isso tudo debaixo da direção de Deus, porque a gente quer cumprir aquele propósito maior de Deus para a nossa família. Então,
quando a gente trabalha isso, a gente pensa sobre como dar a largada no planejamento e depois como executar cada fase. Quem cuida de quê? Cada pessoa na família tem habilidades, dons fortes em uma área, e não adianta querer ser bom na área que você é fraco, você não vai conseguir, Deus já te fez bom numa área. Então, quando a gente planeja e chega a hora da execução, alguns vão cuidar de uma determinada área, outros vão cuidar de outra área, e assim a gente se complementa e cresce como família, e cresce na execução do planejamento. A gente também vai planejar nessa última etapa, que é o direcionamento, a execução. Como é que a gente vai executar? Quando a gente vai executar? Às vezes tem coisas que a gente planeja e a gente imaginou que vai acontecer daqui 6 meses, mas não acontece, acontece um pouco mais à frente, mas a gente não vai deixar de perseguir aquele alvo. Ou coisas que a gente imaginou que aconteceriam mais tarde, que às vezes, por graça, bênção de Deus, acontece mais cedo e assim por diante. Eu me lembro que quando eu estava com mais ou menos 37, 38 anos de idade, eu assinei pela primeira vez um plano de previdência futuro. Quando eu olhei aquele documento, eu estava com 37 anos de idade, mostrava assim, previsão de começar a receber uma aposentadoria, era aos 61 para 62 anos de idade. Eu olhei aquilo, parecia algo tão distante, mas agora já tem 2 ou 3 anos que eu estou recebendo uma aposentadoria, porque eu planejei isso há 27 anos atrás, percebe? Então, a gente cria a cultura de planejamento, quando a gente interage entre as coisas de longo prazo e de curto prazo, que vão retroalimentando o processo. E aqui tem uma outra palavrinha que é crucial para se ter uma cultura de planejamento na família. A palavra é perseverança. A gente só executa planos de longo prazo, a gente só executa propósitos de longo prazo, seja na família, na empresa, na igreja, quando a gente persevera. A perseverança, eu diria, é o combustível do dia a dia. É aquilo que faz com que, em momentos onde a gente está eufórico, porque a gente alcançou determinados objetivos, mas logo depois pode ser que tenha acontecido alguma coisa na nossa família ruim ou com algum de nós, e isso leva ao desânimo ou a uma crise. A gente não olha as coisas simplesmente pelos picos positivos ou negativos. A gente olha pela média, como que a gente está perseverando, superando os momentos difíceis, se alegrando nos momentos onde a gente está celebrando grandes vitórias. A gente vai mantendo, não a mesmice, mas mantendo a média por meio da perseverança. A perseverança, segundo a palavra original grega, significa ficar em pé depois que todo mundo caiu. A gente pode dizer, eu e a Raquel, que ao longo desses últimos 43 anos de casamento, com os filhos, depois entrou o genro, a nora na família, depois vieram as netas, foi a perseverança que fez com que a gente pudesse chegar aqui e ter uma família saudável, estruturada, abençoada, que também tem lutas, tem dificuldades, tem problemas. Eu lembro de vários momentos onde a gente ficou extremamente abatido, quando a nossa filha e o nosso genro perderam, por exemplo, o primeiro bebê na gravidez, ou quando a gente teve outras lutas, sejam financeiras, sejam de decisões de ministério, no nosso caso, ou de mudanças muito grandes que Deus fazia na nossa vida. Tudo isso tem a ver com perseverança. São a soma dos momentos bons e ruins, das vitórias e das lutas que fazem com que a gente crie essa cultura de continuar planejando, de continuar perseverando, de continuar perseguindo os alvos, mesmo nos momentos mais difíceis. E é isso que faz e completa a ideia do Família 360 graus. É um ciclo que se completa e se renova, e se renova, e se renova. Quando você pensa em 360 graus, às vezes alguns falam assim, eu quero dar uma guinada de vida, quero mudar 360 graus. Não, 360 fecha o ciclo, você volta para o mesmo ponto. 180 graus é que é uma guinada, você sai do ponto e vai para o oposto. Mas a ideia de 360 aqui
não é que a gente vai estar sempre no mesmo momento. Você roda o ciclo todo. Então você planeja o propósito, a visão, a área espiritual, a área financeira, a área emocional, a área social, a área de cuidado da saúde, a área de estudos. E depois que você dá uma volta inteira de 360 graus, você avalia em que a gente melhorou, em que a gente cresceu. Vamos para um novo ciclo de 360. Vamos subir mais um degrau. Então percebam que é a visão de longo prazo, a visão cíclica de que eu vou rodar o ciclo inteiro e depois eu vou para a próxima etapa e vou repetir aquilo, é que vai fazendo com que a gente avance. Sempre para a próxima etapa, sempre para um novo desafio, sempre para algo que Deus vai fazer na próxima etapa de vida. E tem uma ilustração, é uma charge, na verdade, que eu gosto muito, que é alguém desenhou o Noé na arca, com todos os bichos e a família dele olhando, e o Noé com uma cestinha tentando capturar um pica-pau que estava tentando afundar a arca. Isso é perseverança. Você sabe que mesmo em meio às maiores lutas, você vai avançar. E por fim, então, eu queria deixar uma pequena ilustração, que é de 2 jogos, 2 tipos diferentes de modalidade esportiva. Um é o frescobol e o outro é o tênis. O Rubem Alves tem um poema que fala sobre os 2 tipos de esportes, o tênis e o frescobol. Os 2 têm uma bolinha, 2 raquetes, 2 jogadores. Só que no tênis você quer destruir o seu adversário, você quer vencer o jogo. E você dá as jogadas mais complexas, a maior força na bola para que o seu adversário não consiga pegar a bola. Já no frescobol é o contrário. Você joga a bola da maneira mais leve possível, mais próximo da raquete da pessoa que está participando do esporte com você, porque não tem vencedores. No tênis tem um vencedor e um perdedor. No frescobol, os 2 ganham. O casamento e a família são como o frescobol. Se você jogar na sua família como tênis, um vai querer destruir o outro. O plano de um quer atacar o outro e ser melhor do que o outro. Mas a gente precisa jogar frescobol na família, onde a gente joga a bola para se divertir, onde a gente joga a bola para que o outro pegue e devolva para a gente da melhor forma possível e a gente mantenha a bola no ar o maior tempo possível para se divertir. Então, planejar é isso. Quando a gente planeja, a gente tem um propósito que define a rota da vida. A gente tem uma visão que é a estrada a ser trilhada na vida da nossa família. A gente tem planos que são a bússola para guiar o dia a dia. E a gente tem a perseverança para atravessar as tempestades e cumprir o propósito de Deus. Então, é isso que eu espero que você faça. Espero que você use esse livro como ferramenta, adquira no site da Envisionar, envisionar.com, e eu espero ouvir falar da história de impacto da sua vida, da sua família, que automaticamente vai se impactar também a sua igreja, os seus negócios ou aquilo que você lidera. Bom, minha gente, eu vou responder a última pergunta, então, dessa série de podcasts, que foi meu filho que fez. Ele perguntou, a família não vai participar? E aí a gente decidiu trazer todo mundo para encerrar esse podcast, estimular vocês a planejarem. E, como eu mencionei, eu e a Raquel estamos casados há 43 anos agora, 2 filhos, genro, nora e 3 netas. E por isso a gente quer mostrar o resultado disso tudo para vocês e estimular você e a sua família a planejarem, ok? Deus abençoe vocês, um grande abraço e o tchau de toda a nossa família aqui. Tchau!